nós temos que estar prontos para a vinda de Jesus, o arrebatamento, no caso, que pode acontecer a qualquer momento, sem aviso. Não precisa, por exemplo, o templo ser construído lá em Jerusalém para Jesus voltar. Não precisa haver mais terremotos para Jesus voltar. Não precisa haver mais pestes para Jesus voltar. Não. Jesus voltará quando as pessoas estiverem levando uma vida normal, por exemplo. Pois bem, 7 características do arrebatamento da igreja. A primeira característica que eu quero mencionar é que o arrebatamento da igreja será rápido. Será um rapto, e rapto, claro que é rápido. Por que o arrebatamento será rápido? Porque a Bíblia diz que a trombeta soará. Eis que vos digo um mistério, disse Paulo, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. O termo no grego ali é átomos. É algo assim que é comparável a um abrir e fechar de olhos muito rápido. Ah, irmão Ciro, mas aquela passagem não fala nada do arrebatamento. Fala. É só você comparar 1 Coríntios 15 com 1 Tessalonicenses 4. A Bíblia explica a própria Bíblia. Paulo ali não está falando da ressurreição, porque a ressurreição não é uma novidade. A ressurreição já tinha sido apresentada no Antigo Testamento. Jesus tinha falado também. E quando Paulo fala, eis que vos digo um mistério, ali ele quis dizer, olha, é algo novo, é algo novíssimo, é algo que Deus me revelou, é algo que Jesus me revelou naqueles encontros que eu tive com ele. Então Paulo disse, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ah, irmão Ciro, está falando da transformação do corpo, mas não fala nada do arrebatamento. Bom, a transformação do corpo aí é para quê? Paulo, aí sim, você vai para 1 Tessalonicenses 4, está claro. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Então, Paulo, tanto em 1 Coríntios 15 como em 1 Tessalonicenses 4, um texto se harmoniza com o outro, fica claro que Paulo está falando que o arrebatamento, a transformação do corpo e o arrebatamento será rapidamente, num abrir e fechar de olhos, porque o rapto, aliás, a própria palavra já diz, é rápido, é um arrebatamento. Arrebatamento, harpazo no grego, fala de um rapto, fala de de tirar com velocidade, com rapidez, com violência até. Então, primeira característica bíblica do arrebatamento da igreja vai ser rápido. Não vai dar tempo de você, Senhor, estou vendo o Senhor voltando, vou pedir perdão, ou estou vendo o Senhor voltando, vou reconciliar com meu irmão. Não, não vai dar tempo. É rápido, você tem que estar preparado naquele momento. Você tem que estar pronto, porque o arrebatamento será rápido. Em segundo lugar, o arrebatamento será iminente. Iminente. Muita gente não entende o que significa iminente. Iminente significa a qualquer momento. Não vá confundir com eminente. Eminente tem a ver com importância. Agora, iminente quer dizer que pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. Ah, irmão Ciro, então quando Jesus disse que voltaria, ele poderia voltar, quando ele subiu, ele poderia voltar no minuto seguinte? Não. Por que não? Porque antes de Jesus voltar, ele disse, olha, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, o evangelho teria que ser pregado em toda parte, etc. Iminência tem a ver com a nossa preparação, porque a iminência diz respeito ao arrebatamento, que nós vamos ver daqui a pouco, é um evento desencadeador. A iminência só faz sentido em relação ao arrebatamento. Ela diz o quê? Que nós temos que estar preparados, porque não existe nenhum sinal indicador do arrebatamento. Os sinais indicadores dizem respeito ao plano escatológico como um todo, à segunda vinda como um todo, mas o arrebatamento, que é um evento desencadeador, ele não precisa de sinais. Jesus cita até os dias de Noé, que muita gente ali, alguns pré-tribulacionistas também, infelizmente, para se opor aos pós-tribulacionistas, acabam considerando que o sermão profético tem uma sequência e tal, é cronológico, então naquele momento ali não tinha como Jesus estar falando de arrebatamento, que ele tinha acabado de falar da manifestação em poder e grande glória. Não, eu não vejo dessa forma, eu tenho explicado aqui. Jesus, ele fecha o parêntese. Quando ele termina de falar
sobre a sua segunda vinda, no sentido da manifestação em poder e grande glória, a partir de Mateus 24, 36, ele começa a falar do arrebatamento. Claro que ele não fala diretamente, ele fala de maneira indireta, mas está claro que ali é uma referência ao arrebatamento, porque ele diz, daquele dia hora ninguém sabe, e depois mais adiante, ele diz como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Essa interpretação não é apenas minha. John MacArthur, na sua obra A Segunda Vinda, ele fala disso. John Hart, nesta obra aqui, ó, Evidências do Arrebatamento. Tem autores novos também que estão tratando disso, dessa temática, estão entendendo. No meu curso também, do CETADB, meu não, do CETADB, mas cujo livro é de minha autoria, eu também abordo isso, nesta obra aqui, ó, Perguntas Escatológicas. Aqui, 35% dessa obra é sobre o sermão profético de Jesus, e aqui eu respondo a essas questões. Então, nesse sermão, eu deixo claro que ele não está em ordem cronológica, evidentemente, porque Jesus primeiro responde a uma pergunta tripartida dos seus discípulos, quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo e tal, e depois de responder essa pergunta, ele passa a abordar novamente as questões que dizem respeito à iminência. Então a iminência diz o seguinte, segundo a iminência, a doutrina da iminência, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Isso significa iminente. Então, o arrebatamento da igreja será iminente. Diz respeito ao primeiro evento no plano escatológico de Deus, que é o arrebatamento da igreja. Não quer dizer que logo depois que Jesus falou já poderia acontecer. Não. O que Jesus quis dizer é o seguinte: há eventos intervalares que terão de acontecer, a pregação do evangelho e tal, só que nós temos que estar prontos para a vinda de Jesus, o arrebatamento, no caso, que pode acontecer a qualquer momento, sem aviso. Não precisa, por exemplo, o templo ser construído lá em Jerusalém para Jesus voltar. Não precisa haver mais terremotos para Jesus voltar. Não precisa haver mais pestes para Jesus voltar. Não. Jesus voltará quando as pessoas estiverem levando uma vida normal, por exemplo. Como diz lá Mateus 24, como foi nos dias de Noé, naqueles dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os levou a todos. Terceira característica, o arrebatamento, ele é seletivo. Assim como a ressurreição dos mortos em Cristo é seletiva, também haverá uma seleção dos vivos, evidentemente. Veja que no caso dos mortos, Jesus diz que a ressurreição será dentre os mortos, ou dentre todos os mortos. A Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os vivos também, haverá uma seleção, claro, entre os que estão preparados. Não por acaso, João disse, filhinhos, não sabemos o que haveremos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Agora note, qualquer que tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Isso significa que só subirão aqueles que estiverem preparados, aqueles que andam em santidade, aqueles que são puros diante de Deus. Então, o arrebatamento será um arrebatamento seletivo. Nós vemos isso também na parábola das 10 virgens, que alguém insiste ali em dizer que aquilo não se aplica a nós, e às vezes as pessoas ficam discutindo, ali é Israel ou a igreja? Ora, ali, parábola não se interpreta dessa maneira. Parábola, às vezes as pessoas querem dar um significado profético para uma parábola. E a parábola, você tem que entender o propósito da parábola. Qual é o propósito daquela parábola? Jesus estava falando de iminência e vigilância no contexto da sua vinda, ou mais precisamente do arrebatamento. Iminência e vigilância. Então ali não tem que se falar que o casamento israelita era assim e tal, e por isso aquele desrespeito aos israelitas, e que é um erro histórico interpretar aquilo falando que as 10 virgens são a igreja. Mas não diz mesmo que as 10 virgens são a igreja. Mas ali elas representam, são dois grupos, representam o crente preparado e o crente não preparado por ocasião do arrebatamento da igreja. E quem é que vai entrar para as bodas, fazendo-se aqui, claro, uma aplicação? Justamente aqueles que estiverem preparados. Por quê? Porque o arrebatamento será seletivo. Uma quarta característica, essa gera muita discussão hoje em dia, mas o problema também é simples, a meu ver.
O arrebatamento, biblicamente falando, ele é secreto. Secreto em que sentido? Ele é exclusivo. Só a igreja verá Jesus. Não é público. Ah, irmão Ciro, mas aquele versículo que diz todo olho verá, ali diz respeito à manifestação do Senhor. Apocalipse 1:7 apresenta o prólogo de Apocalipse. No prólogo, o autor adianta o que será tratado ao longo do livro. O livro de Apocalipse não trata diretamente do arrebatamento. Claro que o arrebatamento é mencionado de maneira implícita. Agora, de maneira explícita, é mencionada a manifestação do Senhor em poder e grande glória. Então é disso que trata Apocalipse, entre outros assuntos, e por isso que ali em Apocalipse 1:7 está escrito todo olho verá. Agora, Hebreus 9:28 deixa claro que o Senhor vem, no caso do arrebatamento, que é o evento desencadeador, ele vem para aqueles que o esperam para a salvação. Tendo vindo a primeira vez, aparecerá a segunda vez aos que o esperam para a salvação. Portanto, o arrebatamento é um evento secreto. Jesus também falou: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for, continua ele, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, é um evento exclusivo para a igreja. Só a igreja vai ver o Senhor. Muita gente gosta de zombar dessa posição. Infelizmente, eu tenho visto até pessoas no nosso meio pré-tribulacionista, e eu não me espanto, porque nem todos os pré-tribulacionistas utilizam essa terminologia. Essa terminologia arrebatamento secreto, ela é assembleiana, propriamente. Agora, eu fico espantado quando eu vejo assembleianos dizendo que não se deve usar esse termo, que não sei o quê. Não, meu irmão, está na nossa declaração de fé. Você que é assembleiano, leia a sua declaração de fé, porque assembleiano que se preza subscreve a sua declaração de fé. Tenho lido alguma coisa, alguém dizendo, não, e tal, porque não tem que usar secreto, porque o arrebatamento vai ser secreto, as pessoas vão ver. Meu irmão, você não entendeu ainda o sentido de arrebatamento secreto. Arrebatamento secreto quer dizer que é um arrebatamento exclusivo. Só a igreja vai ser arrebatada e só a igreja vai ver Jesus e vai entender o que está acontecendo. Veja, a gente tem exemplos disso na Bíblia. Paulo teve um encontro secreto com Jesus. Deus falou secretamente com Jesus, lá em João, no capítulo 12, e as pessoas não entenderam. Uns pensavam que era um trovão, outros pensavam que eram anjos, mas era Deus falando com seu filho. Jesus esteve no espaço de 40 dias com os seus discípulos e o mundo não tomou conhecimento. Então, foi secreto. O aparecimento de Jesus foi secreto? Para os discípulos, não, eles viram Jesus. Então, esse conceito de ser secreto, você tem que entender que não tem a ver com a igreja, tem a ver com as pessoas que não vão saber do que se trata. Então, eu reafirmo, e está em sintonia com a nossa declaração de fé, assembleiano que se preza subscreve a sua declaração de fé, o arrebatamento, portanto, é um arrebatamento secreto. É a quarta característica. Uma quinta característica que eu já adiantei, o arrebatamento ele é desencadeador. É desencadeador porque é inaugural. Deus inaugura o seu plano escatológico a partir do arrebatamento da igreja. Só que, assim que acontece o arrebatamento da igreja, em seguida, nós temos o tribunal de Cristo, porque a Bíblia diz, o próprio Senhor disse, eis que cedo vem o meu galardão, está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, o arrebatamento ele é desencadeador. Logo vem também as bodas do Cordeiro, a igreja vai ingressar no céu, é claro. Então, ele dá início a uma série de eventos. Por isso, o arrebatamento não é um evento conclusivo, é um evento desencadeador. Então, ponha isso na sua mente, na sua cabeça, que você vai entender melhor que o arrebatamento, por exemplo, não tem nada a ver com a manifestação do Senhor em poder e grande glória quando ele vai pisar aqui na terra. No arrebatamento, nós é que iremos ao encontro do Senhor nos ares, é um evento desencadeador, é a quinta característica. A sexta característica, eu também já adiantei de certa forma, o arrebatamento é um evento abençoador, não é um evento de juízo. Por isso que não deve ser confundido com a manifestação do Senhor. A manifestação do Senhor, ele vem para julgar, ele vem para dar início também ao milênio, mas antes vai acontecer o julgamento das nações, antes ele põe fim ao período tribulacional, antes ele lança o anticristo falso profeta no lago de fogo, antes ele amarra, ele prende Satanás por 1000 anos. Isso é na manifestação. Agora, no arrebatamento da igreja, para a igreja é um evento
abençoador, ele vem para abençoar a igreja, ele vem para galardoar a igreja, ele vem para livrar a igreja. Então, é um evento abençoador. Por isso que Paulo falou lá em 1 Tessalonicenses 4,18, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Por isso que Paulo, em Tito 2,14, diz que a vinda do Senhor, no que tange, claro, ao seu evento desencadeador, ao arrebatamento, é uma bem-aventurada esperança. Foi por isso que Paulo aos Filipenses diz que a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Senhor, o Salvador, Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação em um corpo semelhante ao seu, um corpo glorioso, claro, porque aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade, disse Paulo também em 1 Coríntios 15. Então, é um evento abençoador. E a sétima e última característica, que está implícita em tudo que eu já falei, o arrebatamento é um arrebatamento pré-tribulacional. Acontece antes do período tribulacional. Por quê? Porque, meus irmãos, é um livramento. Quando você lê 1 Tessalonicenses 1:10, a Bíblia diz que nós estamos esperando aquele que nos livra da ira futura. Alguém diz, não, ele nos livra porque a ira futura é o juízo final. Não, disso nós já estamos livres. Porque lá em João 5:24, Jesus foi claro a dizer, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O termo juízo ali, ou condenação, é um termo forense, diz respeito a um tribunal. Quer dizer que a igreja, o salvo, nunca vai comparecer diante do juízo, escatologicamente falando, para receber sentença. Não. Nós podemos até participar, e vamos participar do juízo final, do trono branco, mas não como réus. Então, a ira futura não tem a ver com o juízo final. A ira futura é a ira que Deus vai derramar sobre a terra. E fica claro quando você lê 1 Tessalonicenses, capítulo 4, capítulo 5, que é uma sequência, você vê que a tribulação ela está destinada aos filhos das trevas e não para aqueles que andam na luz. Então tem várias outras passagens, Lucas 17:36, nós temos que vigiar para que escapemos de tudo aquilo que há de vir sobre o mundo. Apocalipse 3:10, né, que diz que o Senhor nos livrará da hora da tentação. Não é na hora, é da hora. Nós não vamos nem passar pelo momento, ele vai nos livrar antes. E tem vídeos aqui no meu canal explicando tudo isso. Então, repetindo, o arrebatamento da igreja tem 7 características. Primeira, será um evento rápido. Segundo, será um evento iminente, pode acontecer a qualquer momento. Terceiro, um evento seletivo, é só para os salvos. Quarto, secreto, é exclusivo para a igreja, o mundo não vai tomar conhecimento do que se trata. Só a igreja vai saber, é secreto, é uma reunião secreta, é um encontro secreto, é um arrebatamento secreto, porque somente a igreja vai saber de fato o que está acontecendo, é exclusivo para a igreja. Quinto, é desencadeador, é inaugural, não é um evento conclusivo, é um evento que abre uma série de eventos escatológicos. Sexto, é abençoador, é galardoador, consolai-vos com essas palavras. E sétimo, evidentemente, é um evento pré-tribulacional, tá certo? Se você chegou até aqui, eu creio que você está gostando desse vídeo, curta-o, compartilhe e não se esqueça, inscreva-se no meu canal. Ora vem, Senhor Jesus, que nós estejamos preparados para aquele grande dia que pode acontecer a qualquer momento, porque o arrebatamento é iminente. Não falta mais nada acontecer. Não pense que vai acontecer algum sinal extraordinário antes de Jesus voltar. Não, Jesus pode chegar agora. Esteja pronto, estejamos prontos, porque o arrebatamento é iminente. A paz do Senhor.